Olá, estamos no ar com a 21ª edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular libertário localizado na zona norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Esse podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho, na qual disponibilizamos aulas e o registro das atividades abertas que organizamos. A próxima aula aberta acontece agora, no dia 23 de outubro, com o tema Capitalismo versus Socialismo, a Guerra Fria, com a presença dos historiadores Marcelo Berman e Vander Lima, e vai acontecer no CCJ. O episódio de hoje é a gravação da aula aberta A Antologia Trans, com a Patrícia Borges e a Sofia Bernardes do Cursinho Popular Transformação, que nos apresentam um pouco sobre o Cursinho Popular e sobre a obra Antologia Trans, que foi o desdobramento das oficinas de poesia que reúne o trabalho de 30 poetas trans, travestis e não binários. Mais informações sobre o cursinho no facebook.com/Cursinho Livre da Norte e para outros episódios desse e de outros podcasts no desobediênciasonora.milharal.org. Bom, gente, então boa noite a todas e todos. Aqui a gente faz parte do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário, daqui da Vila Nova Cachoeirinha, que existe desde o ano passado. E a nossa proposta é fazer um ambiente de cursinho onde não circule dinheiro, onde ninguém tenha que pagar, onde também nenhum professor receba, né, para estar aqui. A gente se organiza de forma autogestionária, horizontal, então não tem coordenação, não tem essas funções, né? A gente, professores, professoras, alunos e alunas vão assumindo as funções de organização do cursinho também. E a gente está dentro dessa onda dos cursinhos livres, como o Cursinho Livre da Sé, o Cursinho Livre da Penha, que voltou hoje, né? Boa notícia. O Cursinho Livre Cláudia Ferreira, lá da Raposa, o Cursinho Livre da Lapa e o da Sul, né? Então a gente está dentro dessa onda de cursinhos que se entendem livres, que tem influência na educação anarquista, né? E é isso, a gente está no nosso segundo ano aqui, tendo aulas aos sábados o dia inteiro, a gente faz esses modelos de aulas abertas também, e tem esses podcasts que a gente faz de aulas específicas e gravando registros das atividades abertas que a gente faz também. E aí hoje, né, Patrícia, Sofia, do Cursinho Popular Transformação, obrigado por terem vindo, primeiramente, um prazer receber vocês aqui. E acho que a ideia, né, vocês poderem falar também do Cursinho Popular Transformação, mas poder falar da Antologia Trans também, enfim. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada, né? A gente veio assim, quando você fez o convite, foi maravilhoso, porque eu acho que é isso. Essa educação popular é isso, a gente está se fortalecendo, porque a gente deixa de ser um ensino assim, formal, né? Quebra paradigmas, né? Porque se a gente vê a população negra que tem essa vulnerabilidade desses corpos que a gente transmite, então quanto mais a gente puder se agregar e ser múltiplos entre todas as esferas, eu acho que é massa. E a gente aceita esse convite logo de primeira mão, uma para mostrar o nosso trabalho e fazer essa socialização, que é isso, desde quando o cursinho foi criado, que saiu de uma PUC, né? Ou seja, pessoas que tinham uma certa condição financeira, saíram de uma semana de diversidade, uma apostar em fazer alguma coisa, algum projeto revolucionário para pessoas trans, travestis e não binários. E saiu dali pessoas que fundaram e que fomentaram tudo esse processo. Chegou ao Cursinho Popular Transformação. E é bacana fazer essa união, essa junção, né? Aí não sei, você se apresenta, faz uma coisa de apresentação, talvez? Isso, nome, pronome, como deseja ser se identifica, acho que é legal, né? A gente fazer esse trabalho, se conhecer um pouquinho. Posso começar? Meu nome é Patrícia Borges, tenho 27 anos, 28, olha, tô querendo roubar um ano. Sou uma mulher transexual travesti e quero entrar na universidade. Sou Sofia, tenho 23 anos, sou atriz, sou aluna do Cursinho Transformação e quero entrar na universidade também, porque tem livros sempre muito bom.
Eu sou a Bia, eu tenho 33 anos, eu sou professora de Biologia do cursinho de Educação. Eu sou Fernando, tenho 28 anos e sou professor de História aqui no Cursinho Livre da Norte. Eu sou o Bruno, tenho 22, eu dou aula de Biologia aqui também no Cursinho Livre. Eu sou a Amanda, eu dou aula de redação e linguagens aqui no cursinho e tenho 27. Eu sou a Ariane, tenho 16 anos, eu sou estudante secundarista do ensino médio, sou da Coletiva Ocupação, é um grupo de teatro e também quero passar na universidade. Não sei, eu acho que também vocês possam falar pra gente. Legal, eu também sou professora do Curso Popular de Transformação de Poesia. E é muito legal a gente falar de poesia, porque a poesia não tem uma norma, né? Ela não tem um padrão, ela não segue, né? Porque a gente está falando de corpos que a sociedade, não deu uma outra possibilidade de vida. Uma sociedade que discrimina e que, ao mesmo tempo, esses corpos são objetificados e é muito louco você ver que nas estatísticas que é um objeto de prazer e que as próprias pessoas matam por esse objeto de prazer. Então, o que tem pra gente quanto transexual ou travesti, eu falo de travesti pra gente lembrar o sangue, que muitas morreram, né? E ainda ficam multiplicando o travesti nas televisões, na mídia. Hoje em dia está tendo um pouco mais de inclusão e visibilidade. Sempre teve visibilidade, né? O que a gente luta mais é por representatividade. Quando a gente fala da antologia trans, é que reúne 30 poemas de pessoas trans, travestis e não binários. Onde que teria um livro? E falando de prazer, colocando suas emoções e diversas coisas. Que é isso, através das nossas vivências, tem bastante estudo, tem bastante conteúdo que a gente pode trabalhar na educação popular através das nossas vivências, não é? E é isso que foi produzida essa antologia através de oficinas de poesia ministrada pela Carmen, pelo João e pela Élidas, que foram alguns fundadores, né? E que logo depois eu entrei com a oficina transversa também, que daí já deu toda outra cara, né? Outro formato, que as pessoas já se identificam nessa questão. O nosso cursinho surgiu em 2015, a primeira coisa, então tem quase 3 anos. Você falou da PUC, foi lá na PUC? Como Isso, o cursinho surgiu na Semana de Diversidade da PUC. Ou seja, lá o cabecinha falou para eles lá, olha, vocês têm que me montar um projeto que tenha durabilidade, que de certa forma vocês levem para além daqui, para fora, para a vida de vocês, com diversidade, com pessoas trans, travestis e não binárias. Eles criaram. E daí, ou seja, eles criaram o cursinho, e daí o cursinho criou proporções que criamos o Transaral. E também tem a Transarrada. Então, ou seja, criamos mecanismos, né? Ou seja, pontes de a gente poder auto-sugerir. Porque o cursinho popular ele sofre por vulnerabilidade, por esses corpos não estarem inseridos na sociedade, porque a gente tem que seguir padrões, a gente tem que se formar e tal. Essas pessoas ficaram escassos, exclusos de todo, né, essa base estrutural, até de ensino, diversas outras coisas. Aí o cursinho veio para quebrar tudo isso e dar voz, autonomia a essas pessoas, esses corpos, da qual eu me incluo. Com a antologia, com o Transaral, igual ontem. Onde um Transaral estaria na Bienal? Oi! Na Bienal. Por mais que foi muito conflituoso, a Sofia foi a apresentadora do Transaral, foi 1h30. Sabe, as pessoas não estão preparadas. Eles querem inserir, mas não estão preparadas. Porque é pronome que é, porque às vezes você pode achar que é uma sabatona, do seu ponto de vista, falando no sentido figurado que a sociedade auto se coloca, mas não é uma sabatona, é um homem trans. Sabe, as pessoas vão pelo padrão, pelo que você, né, como você te enquadra, né? E não é isso, né? A aula
começou a ter na PUC mesmo? Não. Ou seja, foi que criaram lá, tiraram uma comissão, aí eles entraram com parceria com o CRD, que é o Centro de Referência à Diversidade, que fica ali na Rua Major Sertório. Eles forneciam pra gente o espaço e o lanche. E aí os professores faziam que é por ciclos, né, humanas, exatas, separado, eles davam essas aulas e já pegavam o público do CRD e abriam vagas para fora e sempre forneciam passagem, porque, ou seja, para essas pessoas estarem, precisa do apoio de lanche e de passagem, porque, ou seja, não tem trabalho. Quem que vai contratar uma travesti, gente? Hoje em dia, tudo bem, eles estão um pouco mais para frente e tal, tem a inclusão no transemprego, as empresas estão tendo que ter essa inclusão, porque agora é ser transfóbico não ter uma trans, não ter um homem trans, não sabe? Então, eles estão tendo mais, né, políticas, mas inserir de certa forma, porque tipo, contratar pessoas trans, legal, mas será que se tá aberto, tá o ambiente para receber de acordo? Porque as pessoas veem muita orientação sexual com, né? Querem as mais passáveis, parecem mais conscientes, né? As que conseguem passar por, sabe, por mulher por completo, que daí fica, né, naquela... Então, voltando ao foco do cursinho, aí ficou no Centro de Referência à Diversidade, que daí fica ali na Major Sertório, e ficamos por um bom tempinho ali. Aí depois surgiu o convite da ação educativa, que a gente precisava de uma sala, porque como ele é um centro de apoio à diversidade, o que acontece? Sempre tinha muita invasão de alunos, e daí esse público ia para o cursinho mais pelo lanche e pelo auxílio da passagem, então a gente precisava mais, né, focar mais em algum lugar para a gente poder ter uma aprovação do Enem. Igual tem bastante alunas que foram aprovadas, tem a Amanda, que está fazendo turismo, tem a Ica que está fazendo em São Carlos, a Samanta. Então a gente teve várias aprovações ao longo desse curso, está 3 anos na luta e sempre tem parceiros, né? E daí o CRD fornece o lanche e a passagem. E a ação educativa fornece o espaço, que é maravilhoso, lugar de resistência negra, sabe? Tipo, abraçar a gente, assim, a nossa causa, assim, sem sabe, assim, de graça, porque, tipo, uma sala ali custa um valor, porque eles são ONG, sabe? Eles vivem de projeto e tal. A gente também fez Transaral lá, e é isso, é um fortalecendo o outro pra gente poder fazer acontecer. E vários públicos, né? Porque, tipo, eu tô com 28 anos, já vou pro 3º Enem. Porque eu quero fazer que seja uma nota boa. E é isso. E pessoas saindo do ensino médio, que está se encontrando, é um lugar de socialização, de respeito, porque é empoderador. Porque, tipo, lá atrás, eu fui expulsa de casa, eu fui exclusa a minha educação. Enquanto eu deveria estar estudando, tive que ser professora de mim mesma na vida, entendeu? É muito louco. E você não está acontecendo isso com a geração, né? Você vê que as pessoas estão estudando, não estão inserindo, então, né? Muito legal. E esse é o cursinho maravilhoso que está dando a oportunidade de pessoas trans, travestis, tá tendo sonhos, né? Que sonhar não paga preço, não tem preço. Patrícia, como que vocês fazem a gestão assim, do cursinho, né? Porque tem esses apoios, mas aí tem... Como que funciona, assim, tanto de conseguir professoras, professores, tanto da organização interna? Então, a gente tem formação, é chamada, a gente manda por e-mail, e daí a gente faz uma chamada aberta pelo Facebook, pela página do cursinho mesmo. E é por ciclos, é humanas, exatas, no qual que você se encaixa, ou seja, você vai ser direcionado a pessoa que organiza, né, por exemplo, assim, de matemática, é o Luiz Felipe, daí, ou seja, vai ter uma chamada, vai ter para vocês poderem fazer a socialização, uma formação, porque tem muita gente que, né, são cis, que às vezes não tem toda a vontade de querer dar aula, mas, né, às vezes um pronome, às vezes tira
como que pode ser, porque como é um espaço que tem que ser mais, como pode ser, aconchegante, familiar, as pessoas podem se soltar, se desenvolver, por isso que é esse quebra o paradigma daquela coisa formal, que é sala de aula. Tem a estrutura da sala de aula, mas a gente tenta quebrar, né? Então é tratando a pessoa pelo nome correto, respeitando a sua identidade de gênero, que é princípio de tudo, porque tipo, se eu for um homem trans, por exemplo, me colocando, você coloca o A, no vez o O, eu vou me sentir magoado. Igual por isso tem pessoas que é não binária e falam, me chama no neutro. Você tá entendendo? Porque às vezes você não consegue estudar se no seu ambiente não tá bom, que é a socialização, diversas coisas. Então, nesse ciclo, então, a gente tem essa formação, aí vai entrando novos colaboradores, sempre pega, é uma chamada aberta e vai pelos ciclos. E aí recebe essa formação de socialização. Eu tenho várias perguntas, mas eu estou ainda formando. Eu estou tentando organizar a cabeça. Mas eu faço para ver. E da antologia, como que vocês conseguiram lançar um material, né, de financiamento? Porque é uma correria enorme, né? Foi bem tranquila. Essa antologia foi bem tranquila. A gente escrevemos para o edital Vai, ou seja, uma das fundadoras, a Carol, mais uma galera escrevendo para o edital Vai. E, ou seja, com oficinas ministradas, a gente teria que entregar um produto, que seria o livro. Aí já contratou uma editora, já saiu com 1000 exemplares e tal. Nós estamos na segunda remessa já foram 1000. E essa segunda remessa, e já estamos tentando vender essa segunda remessa para produzir mais livros nossos, porque, tipo, a gente não achava que ia ter tanta proporção como teve, porque, tipo, foi tudo em aula e as pessoas escreveram, sabe, depoimentos das pessoas mesmo, foram construindo com dinâmicas, tem várias formas que você, né, consegue extrair, pegando frases, sabe, a gente pega, recorta pedaços de poemas de autores famosos, igual Délia Prados, sabe, e daí surgiu. E também tem muita coisa rica de prazer, né? Eu mesma, eu tenho uma coisa que é do cu, que a sociedade vê como um cu, né? Essa é a grande verdade. Que quando ela quiser, ela me dá descarga. Eu sou um objeto de prazer. Ou seja, quando fala travesti, o que vocês lembram quando eu falo travesti? O que vem à cabeça de vocês quando eu falo travesti? Prostituição. O que fala quando eu falo travesti? Acho que a primeira geralmente é essa, né? Marginalidade. Quando eu falo transexual, o que vem à cabeça de vocês? Uma coisa um pouco mais maleável. Não elitista a palavra. Maleável. Uma comparação, travesti é a prostituição. Quando eu falo mulher transexual, é Roberta Close, Leoté, são essas pessoas que estão à frente. E que não é isso, a sociedade fez uma higienização da travesti. Porque lá no termo dicionário, travesti está bem pejorativo quanto diz que é de se transvestir. A pessoa não se transveste, se você for na palavra mesmo. É uma higienização desses corpos, porque fica muito mais bonito. Eu falava, eu sou uma mulher transexual. E quantas travestis não morreram? Porque é uma coisa muito ligada ao nosso órgão genital. E aí não é o órgão genital, porque tipo, a mãe, o pai dá luz. A orientação sexual, você vai saber depois a sua construção. Desculpa se você vai querer chupar você, se você vai querer, sabe? É bem depois, então é tudo construído nos nossos órgãos. Então é muito louco, né? Mas o que seria, por definição, uma mulher transexual e uma travesti? Por definição, não tem bem definição. Eu, quanto Patrícia, eu sou uma mulher transexual,
porém travesti, porque eu não posso esquecer do sangue travesti. Eu penso em fazer a minha designação. Ou seja, o órgão não tem, porque, ou seja, ter mulheres transexuais que gostam do seu órgão. E ela não vai deixar de ser uma mulher transexual. Entendeu? Tá atrelado ao órgão genital. Aí, porque daí fala, quando é travesti é porque tem pau. E quando tem. Não! Não é. Quanto eu sou uma travesti que eu não posso esquecer. E falar de pessoas que estão em vulnerabilidade sem tocar na raiz. Porque essa é a raiz. A juventude de hoje em dia nem falam tanto. Mas não pode esquecer de quantos carros não baixavam caminhões, que antigamente baixavam, colocavam as travestis dentro de caminhão, batia a noite toda, e depois soltava, ia presa, fazia maior chacota. Porque a sociedade não está preparada. Pode ser que está preparada, mas é piadinha, é conversa. E mesmo seus corpos sendo objetificados. Essa é a grande verdade, porque vem aquela objetificação, o prazer e a sociedade. Então, eu tenho prazer, eu posso até chegar a fazer o ato, mas eu te mato no mesmo instante. Porque o Brasil é o país que mais mata travesti. Isso é fato. Vem depois de feminicídio. Vem antes de feminicídio. Vem antes de feminicídio. E que feminicídio já é muito, né? Feminicídio não inclui, o crime não inclui pessoas trans? Oi? Não inclui porque a pessoa mata não por ser mulher, mas por ter um pau. Entendeu? Não que eu já quase sofri um feminicídio com um ex-namorado meu. Entendeu? Ele me bateu, porque eu sou uma mulher. Às vezes é um cara de fora e tem uma relação comigo e aí me assassina. Ele me assassinou porque ele não ficou bem com aquilo, né? Teve desejo, usou e assassinou. Pelo fato de relacionar com uma pessoa que tem muito tempo. E como que é assim a questão do acolhimento psicológico, digamos assim, para pessoas que sofrem esse tipo de violência? Então, quando eu sofri feminicídio, eu entrei num cursinho esse ano, então eu já tinha passado, isso aconteceu comigo ano passado, eu entrei esse ano, então conversei com algumas pessoas sobre, mas lá dentro tem muito apoio psicológico, assim, as pessoas chegam lá. Os próprios alunos criam um ambiente seguro e onde que eles socializam e conversam, mas tem o apoio do Centro de Referência de Diversidade, que tem psicólogos, tem toda a estrutura. Porque como é uma parceria, a gente tem que dar como contraproposta, nós quanto que eles fornecem a passagem e o lanche, a gente tem que usar o espaço, tanto com oficinas, ou com a psicóloga, e essas coisas, etc. Essa questão da violência, por exemplo, quando mata uma mulher, ela é encaixada na violência como feminicídio. Isso, sei lá, estatalmente, assim, tem um nome feminicídio para a morte das mulheres. Tem um nome específico para transexual? Isso. É transfobia. Mas quando mata um homem e uma mulher trans é colocado como transfobia? Sim. Sim, e é porque é muito além do feminicídio, porque a gente está conversando aqui, tem trans morrendo. É muito louco. É muito louco se você for ver bem. Não pelo fato de ter uma relação e tal, mas não deixa de ser mulher também, conta como mulher. Uhum. Conta, eu acho que é isso onde você quer chegar. Conta como mulher, mas é muito mais, entendeu? Porque vem a mortalidade de mulheres transexuais, né, e o feminicídio. Que, por exemplo, acabou de ter um caso de um cara que matou uma mulher, que ela se julgou, foi julgada. Isso, ontem à noite, né? Isso. E aí, existe o nome feminicídio e eles criam medidas, eles criam, como
fala? Uma medida protetora? Isso, eles criam ações públicas, tipo, contra o feminicídio. Só que, por exemplo, acho que foi ano passado que um cara matou uma mulher trans no metrô. Não, ele tentou matar uma mulher trans e um cara foi proteger e morreu. E acabou morrendo. Isso. E aí não se vê medidas protetoras para pessoas transexuais. E aí isso entra no lugar de nomear, né? Porque às vezes não tem a nomeação transfobia, uma nomeação realmente Próprio. isso. Não tem um transídio, né? Exatamente. E aí não tem medidas públicas porque esse nome não é patenteado, tipo, não é usado pelas medidas que protegem e fazem medidas públicas de proteção para isso. Porque é uma medida protetora, ou seja, você vai lá, faz a medida protetora, mas você se encontra ainda na vulnerabilidade. Né? Não tem nada que, né, vai ter que pegar o telefone e ligar, e só de você pegar o telefone já aconteceu o fato. Mas, ou seja, as coisas estão evoluindo, ou seja, agora com a ministra Carmen Lúcia, ela decretou que todas as pessoas trans que se identificam, transgênero, né, podem estar trocando nome e tanto sexo, que não precisa, porque tipo, antigamente você precisava mandar uma carta, fazer 3 cartinhas, era toda uma burocracia para você estar fazendo a mudança de nome e de sexo. Então, ou seja, as políticas públicas já estão abraçando. Igual, recentemente está tendo uma grande evolução, que até pessoas, uma mulher trans estava indo para um presídio feminino. Então, é as pequenas que a gente vai... As trans não vão para presídio feminino? Não. Você tem que pedir pro advogado e tal, mas está ocorrendo já. Hoje saiu, repercutiu, que é isso. Primeiro tem que acontecer para se movimentar. Então, ou seja, se eu vier ocasionar eu sofrer alguma agressão ou alguma coisa, eu posso ir até recorrer um DP, né? E fazer um boletim de ocorrência e pedir, porque eu me enquadro quanto mulher. Eu estou assegurada. A Amanda demonstrou o choque dela em saber que não vai para a cadeia, porque se você pensa, é óbvio, né? Como uma travesti com peitos vai para a cadeia masculina. Tipo, é surreal. Mas Sim. isso é o que existe comumente, né? Sim, e tipo, dentro do presídio você se torna um monstro. Essa é a grande verdade. Todas as que passam pelo sistema penitenciário, por exemplo, antigamente eles davam um copo, uma paleta, você ficava exclusa aos acessos, você não tinha socialização, porque já é um ambiente super machista. Você com a alma feminina, com quem que você vai conversar? Porque é uma faculdade De vivências masculinas, né? Isso, e que vai cultivando só coisas ruins, não é nada de bom. Ou seja, eu vou matar quem me colocou aqui, daí pra, né? Então é super hostil. Igual, eu tenho uma amiga, Verônica, que ela tá no hospital de custódia, que daí, ou seja, ela tava no presídio, sofrendo transfobia e diversas coisas, daí a gente conseguiu com o advogado tá colocando ela no hospital de custódia, alegando que ela tinha problemas mentais, para ela não sofrer tanto lá dentro. Porque ela teve um surto, ela ficou um bom tempo presa, rasparam o cabelo, porque é isso, quando você entra, a primeira coisa que faz é raspar seu cabelo careca, a sua identidade ali já foi tirada, que é a feminilidade da mulher, tá no cabelo. Aparentemente a gente constrói, é bonito que a mulher quer, né? Idealiza. Eles já raspam a cabeça e jogam numa cela com um monte de cara, porque é CDP. Então, a gente viu viável, vamos deixar no hospital de custódia que é melhor, que ela tem tratamento, sabe? Mas é problemático. Lá de Franco da Rocha, Patrícia? O hospital de custódia? Isso. E no cursinho vocês já sofreram algum tipo de ameaça, desse tipo de coisa? Porque, sei lá, por ser no centro, né? A gente sabe que o centro... Não, então, é um espaço seguro dentro de sala, e sempre que acontece alguma coisa tem espaço, olha, aconteceu isso comigo. E de segunda-feira a gente tem assembleia, que a gente cria um espaço onde os alunos podem falar suas queixas.
Porque daí a gente, por exemplo, se a gente pega das demandas dos alunos, por exemplo, o quê? O que vocês querem, o que vocês têm interesse em aprender, o que vocês estão melhor. Dá uma provinha para ver a experiência no que tem e ver o que a pessoa realmente precisa, o que quer aprender. E faz todo um trabalho em si. As aulas são de segunda a sexta? Segunda a quinta. Segunda a quinta. E aí toda segunda vocês param para fazer essas atividades? Sim, aí estava parando mensal, agora está sendo de 15 em 15. Para a gente poder ver, né, o que está acontecendo e tal. E lá vocês, no cursinho, vocês se relacionam com outros movimentos, coletivos, partidos, assim, como é que dá? Sim, partidos assim, cada qual, né? Não tem nada... Sim, mas a gente faz. Tem várias coisas que a gente faz com parceria Revolta da Lâmpada, Casa 1, Casa Florescer. Tá sempre fazendo uma rede, né? Igual tem sarais na Casa Florescer. É isso. Que é mais da parte que tem a parte do estudo, que é o preparatório do Enem, e o cursinho. E as partes artísticas, né? Que é o Trançaral, a Trançarrada. Que a Trançarrada é uma festa que o coletivo faz para juntar verba, né? Para poder revertir em passagem, porque tipo, o CRD é uma relação que às vezes pode faltar, porque é uma ONG. Igual agora, a gente também está com essa demanda que a gente vai ter que arcar com um pouco. A gente recebeu a escola, né? Para vocês verem como é muito louco. Só para vocês verem como é muito louco esse mundo que a gente vive. Escola, vocês sabem a escola, desse redondo, né? Ela fez uma latinha LGBT. Massa, não é? Toda hora. E a grana é revertida para o público T, LGBT e tal. Aí, nessa parada agora, a escola fez uma chamada chamando só marcas famosas. Escolheram 5 coletivos para doar uma grana. Para usar o nome do cursinho. Só que a escola Ambev, ela patrocina a escola sem partido. Oi, produção. Oi, produção. É muito louco. Ele dá dinheiro para quem quer nos matar e dá... Vocês estão entendendo? Para vocês só entenderem a complexidade. Mas a gente, quanto coletivo frágil, e que tem que ter a existência, e já se tornou, por exemplo... idealizações de pessoas, tem uma lista de pessoas querendo entrar e você está entendendo, e daí a gente acaba tendo que se vender para poder se manter, para poder auto-sugerir diversas coisas. E a gente está recebendo essas doações devagarzinho, mas que vai ser revertido em passagem, porque acho que não. A gente tem mais 6 meses de aula, tipo, gasta 5 mil e pouco, porque são 21 alunos. E não são do centro, né? São... Misto, a integração para todos. Vocês tiveram que fazer um processo seletivo ou foi É um processo seletivo, tipo, se mantém quem já está, quem passou, surge as vagas, aí se mantém e vê se consegue um pouco mais. E rola de gente não trans se candidatar? Não, porque é um espaço para pessoas trans, Galera, travestis e não binárias. Porque daí mandam uma ficha para preencher e tal. Aí nesse processo mesmo já vai sendo eliminado se for cis, né? O cis pode dar aula. Mas, né, porque tipo, quebra, né? Sim. Porque, ou seja, essas pessoas já estão reclusas. Elas precisam desse momento, elas não vão ter outro lugar. E se torna uma socialização, porque tipo, pega uma pessoa, ela tem 16 anos, né? Tipo, você está terminando o ensino médio, né? É nessa faixa etária, 17, 18. E tem pessoas que não têm base. E aí você é uma pessoa que vai sofrer. Você é frágil a essa sociedade machista, hipócrita, que não está preparada para esses corpos desobedientes, que desobedecem, que não tem uma norma, não tem um padrão. E a sociedade quer um padrão, né? Você sair do padrão. Você não serve. Mas a galera cis tenta entrar pra estudar lá, Onde? no cursinho de vocês. Não deixa. Isso, o CRT é vinculado à prefeitura. Não.
E a prefeitura e a ONG pela vida. E na troca de gestão, né, com a Vida Tutória, teve algum impacto nesse sentido? Não necessariamente, eles continuaram apostando, né, no projeto que nasceu dali também. De certa forma, eles deram espaço, deram passagem, deram coisa. Só que aí, ou seja, eles vão dando, né, a gente vai ter que começar a caminhar com nossas próprias pernas, né? Cada vez vai nos dificultando, né? Igual, eles não vão dar mais agora a passagem 100%. Eles vão dar uma parte, tipo, bem abaixo do que eles davam. Tipo, eles vão dar R$2.000, a gente vai ter que fazer uma análise para chegar no equivalente. É isso, a gestão política, tudo. Não dá pra contar, né? Ainda mais porque tem mais 6 meses, tipo, tem um ano ainda para terminar. A gente tem que repensar, nos organizar. Aqui a gente chegou um tempo a pensar na passagem, né? Mas imagina, criar uma fonte de renda, porque é muito caro de passagem, né? Então, você falou, é coisa de 5 mil por mês. Sim, integração. É muito. Mas com lanche, acho que é isso, 5 mil? Mais ou menos 4 anos. Como construir uma fonte de renda, assim, de uma forma horizontal? Para 20 pessoas. 20 anos. Os alunos pagam inteira ou pagam meia? Oi? Eles pagam passagem inteira ou meia? É inteira. Ou seja, a gente estava tentando, tipo, ter passagem para cursinhos populares, meia. Ou seja, porque é uma educação. Estamos falando de pessoas que estão estudando. São que vão, estudantes, né? sim, e que vão prestar a prova. Você está entendendo? Mas como recorrer, como, né, pensar. A gente também a gente é um coletivo que a gente está escrevendo. A gente chegou num momento que a gente está escrevendo o estatuto, porque foi criando com muita proporção. Muita gente chegando, a gente está criando, começando da raiz, para poder delegar funções, que vai ter que ter, tipo, caixa, isso, sabe? Tem que pontuar. Porque é isso, vocês, automaticamente, vocês começarem a pensar em, né, da passagem, essas coisas, vocês vão ter que ter essa ponte, não vai poder ser essa coisa que vocês têm de um ajuda o outro, muda tudo. Vai ter que ter uma hierarquia, corte ali as cabeças. A pessoa que fica no caixa é a pior pessoa. Não disse isso. As pessoas detestam. Intrigas, é complicado. E por ser um coletivo, né? E com o Vai a gente ganhou também. A gente conseguiu comprar caixa de som, um projetor. O Vai foi no primeiro ano de cursinho, depois vocês... Isso, isso, acho que foi 2016. Que saiu a analogia drama. 2016. Isso daí a gente fez várias coisas, né? É R$30.000, né? É uma grana que dá pra comprar um material. Sim, aí comprou projetor, comprou caixa de som, comprou tela de projetor, fizemos bastante trançarás, que tinha que ser tudo em lugares onde tivesse gente mesmo, né? Na rua, assim, a gente já fizemos. O lançamento da antologia foi ali na Praça da República, em Orochi. O Transaral, ele foi nascer quanto tempo depois do cursinho? Olha, eu não estava no terceiro. Eu comecei no terceiro em diante. E ainda no começo quem apresentava era o Marcel. Vocês conhecem o Marcel? Era o Marcel, um gay, que apresentava o Transaral. Aí depois do terceiro ele passou a bandeira para mim, para a Dani, né? A gente desenvolveu. Então eu posso falar do terceiro em diante, né? Que é uma companhia que a gente faz. Hoje são só pessoas trans que encabeçam o projeto? Do Transaral? E do cursinho. Não.
Não rola, né, amiga? Eu acho que é a troca, né? Tentaram, por exemplo, só uma coisa, mas viram que não dava, não dá. Eu acho que a socialização é a conversa, é a troca, você sabe mais do que eu, vamos trocar. Eu posso contribuir com a minha vivência, com a minha história, porque ninguém pode dizer que não está aprendendo. Para a pessoa cis, está aprendendo. Você está trabalhando com diversidade, com corpos, né? Então está aprendendo, é uma troca, né? Você pode trabalhar na diversidade com, né? Tipo, eu trabalho no cursinho popular transformação, pode utilizar como vantagem. É igual que uma pessoa lá do coletivo que trabalha numa firma com diversidade, entendeu? Criando projetos de diversidade. É isso. Você falou que as aulas funcionam em blocos, em temas específicos? Como é que... Não é blocos específicos. É, tipo, são disciplinas, né? Exatas, humanas. E daí são 5, né? São 5, né? Sim. Aí nas quartas-feiras tem aula de corpo. Isso. Né? Que é poesia, tem meditação, Yoga. Aí, então, no lugar de ter as disciplinas separadas, tipo biologia, esse tipo de coisa, vocês têm os... Não, tem biologia, mas elas são sintetizadas, são tipo, exatas, humanas. Então, como se meio que teve uma interação entre disciplinas diferentes, algo assim, nesse sentido? Não, por exemplo, segunda-feira é matemática e física. De terça, biologia e química, né? Isso. Aí na quarta é... O corpo é e de quinta é redação. Linguagem. Aqui no cursinho a gente fez uma questão de pensar em renda também na hora de selecionar. Vocês têm esse recorte ou a galera trans, independente de renda? Ou seja, que esteja em certa vulnerabilidade, porque mesmo sendo trans, tem pessoas que a gente vivemos entre classes. Essa é a grande verdade. Por exemplo, tem pessoas trans que têm privilégios. Então não vai tirar o lugar de outra pessoa, mas mesmo sendo trans, banca sua própria passagem, entendeu? Você trabalha e tal, igual nós temos alunos que não pagam passagem também. E que frequentam, então a gente não tira o espaço. Mas que geralmente está na vulnerabilidade, é um público que precisa de, sabe, de um engajamento, de uma estrutura. Porque fica, tipo, um recluso, né, de tudo. Fica a margem da sociedade. Porque, tipo, você vai no McDonald's, por exemplo, fome já. Quantas travestis você vê trabalhando? Você vai no supermercado, você conta no dedo, mas quantos vocês vêem na avenida se prostituindo? O que a sociedade quer para esses corpos é a prostituição, você está entendendo? Objetificação. E ainda você pode ver que são tudo negros também. Nordestinas, e que já vem com outros estigmas, com outras, sabe? É massacrado, e ou seja, igual eu mesmo, eu tive que ser professora de mim mesma, eu sofri o pão que já amassou, mas eu não faço da minha experiência de vida um mimimi, entendeu? Que é isso, você reconhecer o seu lugar, saber quem você é e bola pra frente, e poder, né? Porque é isso, também tem pessoas que ficam se fazendo de vítima, não quer correr atrás, não tem expectativa de vida, porque, tipo, tem gente que pensa, eu tô indo pro cursinho aqui agora, mas eu tenho que pensar na minha estadia, onde eu vou morar, porque a família é a primeira coisa para ir pra fora, entendeu? É estranho. A gente fala da vulnerabilidade mesmo.
material didático, vocês usam algum material específico, criam alguma coisa, ou cada professor e professora tem autonomia para inserir? Como que funciona? Então, faz uns planejamentos, cada ciclo faz o seu planejamento. Então, tipo, o ciclo de um ano ou de um semestre? Assim? De semestre. De semestre. E daí, ou seja, distribui, por exemplo, você é professor de história, que no caso é o Marcel lá. Marcel tem vários professores de história, mas daí, ou seja, vai separando, tipo, cada semana é um professor ou vocês dois juntos dão a aula, entendeu? Aí vocês fazem todo o esquema da grade e vai indo professores que vão dar aquela matéria, aquela disciplina. Porque a gente se organiza assim. Sim, que daí faz todo o planejamento, entendeu? Já dá tudo certo o que vai dar. Por exemplo, assim, você é professor de biologia, adoro biologia. E daí, por exemplo, assim, às vezes você não pode estar aqui hoje, mas você tem algum suporte, alguém que sabe que te substitui, e daí vai passando, mas já tem todo o cronograma. Mas dentro do seu ciclo é vocês quem sabem e passam pra gente o cronograma das aulas, porque a ação educativa também deu um livro pra gente do EJA. Do EJA. 1, 2, 3 e 4. Para todo mundo que frequenta as aulas. E daí a gente tem esse livro, a gente trabalha nesse livro também. E os professores, eles são profissionais da área que eles dão aula? Ou eles, tipo, sei lá, eu trabalho na administração de uma empresa, mas eu curto muito isso aqui, queria dar isso aqui, e aí eu vou dar essa disciplina? Nós temos professores mesmo, a Célia é formada professora de história, maravilhosa e tal. Tem professores mesmo, tinha também a Maíra de biologia, professores mesmos, mas também tem voluntários que dão aula. Das disciplinas mesmo sem ser um profissional? Sim, sem ser um profissional. Sim, tem uns que estão se formando. Igual o professor de matemática está fazendo. Vocês chegaram a ter problema assim, de falta de professor, de professora? Porque eu falo que às vezes a gente tem alguns casos assim, né? E a gente fica quebrando a cabeça para fazer as coisas e briga com a pessoa. Né? Acontece, mas é sempre um plano B. É bom sempre trabalhar em equipe. Por exemplo, tipo, do ciclo, por exemplo, de humanas, todo mundo está ciente do que vai dar, do que vai a aula e tal. Aí joga num grupo que você tá, aí fala, hoje é aula de fulano. E daí vai na comunicação, igual eu sou do ciclo de linguagem, porque a oficina de poesia tá com linguagem, código, né? E daí a gente fica lá vendo, alguém tem que ir. Brota, alguém vai ter que brotar, vai ter que dar aula. Mas acontece sim de ter professor, já aconteceu. Você está como aluna e professora e organizadora. A Ariana não quer tudo. Eu conhecia o Transaral e a Transarrada, mas não conhecia o cursinho. Não? Não. Ai, que legal. Eu tenho um amigo da escola que ele tá nesse processo de descobrir, assim, bem novinho. Ele tá nesse processo. E começou a tomar hormônios femininos. Por conta? E aí eu não sei se vocês têm problemas com isso com os alunos, porque às vezes, né, é muito difícil você conseguir um acompanhamento médico para fazer essa transição. E eu não sei se tem alguns problemas assim com alunos e se tem algum tipo de não sei, de alerta, de algum tipo de conversa também do perigo. Isso, o Centro de Referência da Diversidade, ele faz essas reuniões e encaminhamento, mas dependendo de qual é a faixa etária da pessoa, 16 também? É. Então, aí, ou seja, os pais, né? Porque tem que ter um responsável legal. Porque, querendo ou não, se essa pessoa
pessoa tomar muita quantidade de hormônio excessivo, ele vai ter problemas futuros, porque tudo que é demais degrina o nosso corpo. E o hormônio demais, igual tem muita gente que tem problema no fígado, porque tipo, eu vou tomar uma cartela de Dramin, eu vou tomar uma Belbutan, eu vou tomar... Não é necessário, entendeu? Você agride o seu corpo e você vai ter problemas futuros, né? Mas um pouquinho ali não faz mal não. Tardia, né? Porque essa puberdade, que é a fase pior, que é os hormônios tá aflorando e você quer que não ter. Mas é bom a pessoa já começar o acompanhamento bem cedo, sentar e conversar com a família, pedir para fazer esse acompanhamento. Lá no cursinho, se chega um aluno assim, vocês trocam uma ideia, tem apoio psicológico para conversar, então... Sim, é porque um vai se apoiando no outro. Como é uma rede e vivenciam-se tudo do mesmo problema, tipo, ou homem trans ou mulher trans, então eles já se socializam e eles auto se ajudam, entendeu? Por exemplo, eu mesmo, eu quero começar meu tratamento hormonal, só que chega primeiro, eu quero fazer meu tratamento hormonal. Olha, amiga, é lá no CRT, lá na Santa Cruz. Você vai lá, pega uma senha, tal. E daí já recebe a informação e consegue, entendeu? E porque as pessoas também, uma das cláusulas que a gente tem lá do cursinho, que a pessoa tem que já ter passado, já ter concluído o ensino médio. Porque tem um programa da prefeitura que é o Transcidadania, né? Que as pessoas trans recebem uma bolsa para fazer 7º, 8º, 1º, 2º e faz um técnico. E recebe uma bolsa de R$970. Acho que são 1.200 que estão inscritos, pessoas trans, travesti. E então a gente tem, né, pega também esse público que já saiu do Transcidadania, entendeu? Que daí eles fazem o ensino médio e depois já tem um cursinho preparatório para entrar na universidade. Não existem cotas para transexuais travestis? Oi? Não existem cotas para transexuais travestis? Ainda não é. Mas é uma luta aí que vocês É uma estão... luta. Vocês estão nesse corre. Teve, eu acho que foi no... teve um lugar, mas não é de, né, uma coisa assim. Porque Mas, só... quando você faz matrícula na universidade, ela aceita o seu nome social? Normalmente é um rolê, né? Agora, tipo, tá mais fácil pra trocar de E agora eles são nome. obrigados, né, a aceitar. Sim, o nome social, sim, saiu um decreto, mas agora as pessoas estão tendo mais rapidez, né? 3 meses você já tá com o seu nome retificado, se você der entrada no cartório, bonitinho, tá. E aí a universidade ela tem que aceitar. Sim, ou seja, porque ninguém vai falar, baixa suas calças, quero ver o que você tem aí de baixo. Você entrega o RG, acabou? Entendeu? Ninguém vai falar, se não é isso que você corresponde, né? Muitos homens trans também sofrem isso, né? Porque tipo, tem homens trans que você olha assim e você fala, é um homem, mas quando te entrega o RG, porque a gente é muito louco, assim, você vê assim, tem travesti, mulher trans que parece uma mulher, e homem, você olha assim, é um homem, e você entrega, imagina o constrangimento, né? E que as pessoas fazem por onde exaltar, para querer sair como chacota e humilhação. Essa questão da passabilidade é sempre um Dilema. Quebrar o tabu, né? Por exemplo, a Pepita. Ela diz, sou travesti, vou morrer travesti, mulher de pau. Você quebra todos esses tabus. Você tá entendendo? E a sociedade como um todo tem que aceitar. Você tá entendendo? Porque a maioria procura possibilidade pra não sofrer tanto, né? Sim. Igual você sofre, mas não... E vocês conhecem a Neon Cunha? A Neon Cunha, ela processou o Estado. Ela falou que quanto o Estado provém ela, que tinha que retificar os nomes dela, se a existência dela significasse alguma coisa, ou eles retificavam o nome dela e sexo, ou o Estado matava ela, dava a injeção letal para ela morrer. O que o Estado fez? Deu o nome dela. Muito foda, né?
Você vê como que esses corpos têm um significado, você tem que saber procurar, né, se estruturar. Porque isso é muito louco, tipo, você processar tipo, o Estado, ver e falar, olha, se você me reconhece quanto ser humano, eu quero a retificação dos meus documentos, se não me dê a morte. Já tinha visto a história dela? Já, eu conheci. Tive foi uma vivência com o pessoal da Transcidadania e a gente conversou bastante sobre isso, foi bem legal. E aí a antologia surgiu de oficinas que foram dadas no próprio cursinho. Elas foram dadas para os alunos do cursinho ou ela era aberta? Sim, tanto aberta como para a galera do cursinho. E depois a gente abriu também uma chamada pelo Facebook. Fizemos uma seleção, né, porque sempre vem bastante coisa. E fizemos, igual essa antologia ela tem 62 poemas. A Orelha da Linda Quebrada. E aí eu acho muito forte, porque tipo, a Linda Quebrada tá indo no auge, né? E tipo, ela começou, o primeiro lugar que ela cantou publicamente foi no Transaral. E você vê a magnitude que a pessoa, a evolução que a pessoa, né, teve. E, igual eu, por exemplo, eu tinha uma coisa que eu nunca achava que eu iria viajar de avião. Eu viajei de avião pela antologia, pela Linda Quebrada. Igual esse lugar aqui, eu já vim fazer um pocket show com a Linda Quebrada. Então é muito, muito maravilhoso você ver que essa rede a gente vai fazendo essas conversas. Igual, olha, no texto dela, ela fala aqui, ó, no final, aonde era todos em um, singularidade múltipla. Me vejo, me reconheço, me encanto, me encontro, me perco, me berro, me borro, me melo, me lovo, me leve, me livre, me lovo, me luta, então percebo que acabo de não morrer. E ela tem uma música que ela canta, Sereia do Asfalto, e que ela faz esse trechinho. Então você vê que um trabalho é enriquecedor. Essa antologia tem prefácio de Mara Moura. Vocês conhecem Mara Moura? Mara Moura é uma intersexo, né? Ela tem os dois sexos. Como funciona? Tem pipi e vagina. Tem a vagina e daí é um clitóris apetejado, que é no caso do órgão. E é muito legal. Também tem Dor de Leal, que é formada em psicologia. Muito legal. Ilustrações do Lune. E foi tudo criado em oficinas. Tanto a parte das imagens, e são gravuras fortes, tipo, são corpos, entendeu? Sabe? E mexe com, né, o padrão dessa forma. Assim, vocês costumam, sei lá, dar aulas ou palestras assim, abertas sobre a transexualidade no mundo, além do Brasil, assim? Então, outras culturas? Alguns professores falam sobre. sim. Igual, a gente também tem uma política de a gente inserir conteúdo negro, né? Porque, querendo ou não, a gente sofre uma certa vulnerabilidade, é difícil. Todas as nossas fontes são brancas. Tipo, oi, hello, o mundo não é só branco. A gente precisa, entendeu? Porque reconhecer também, né, a gente precisa de reparação. Então a gente tem essa política também de dar conteúdo, trazer pessoas, né, representação negra. Eu tenho uma amiga que está na Índia, ela é trans também. Ela fez a cirurgia na Tailândia, agora ela está Sonho de consumo. Só Só me falta os 40 mil. Da cirurgia, viu? Que ainda tem estadia, tem. E ela falou que a transexualidade lá é tratada de uma maneira muito diversa. Isso é uma deusa. É Isso é uma Eles jogam deusa. moedas, né? considerada Tipo, uma pessoa
Quando você chega, eu acho muito bonita essa simbologia. Eu queria vivenciar isso. Quando você chega na casa da pessoa, eles têm que te dar ouro. Eles têm que te dar o do melhor. Porque você está trazendo alegria e prosperidade. Eu acho bem curioso assim, essa diversidade de como é tratada a transexualidade lá que é aqui. Assim. Sim. Porque lá é algo sagrado, aqui é algo profano. Sim. E, sei lá, não sei como vocês tratam isso no cursinho, se vocês pegam outras culturas para tratar a questão da transexualidade. Sim, a gente teve recentemente uma coisa com aquela turbante, a palestra que ela deu. Então a gente tem isso sim, mas não é bem trazido como é a política de lá assim mesmo, assim. Mas a gente tem uma pincelada assim nessa questão porque é muito bonita, né? E é bom a gente ter uma válvula de escape, tipo, um refúgio. Ai, eu tô me encontrando em algum lugar, eu sou alguém, eu tenho que ganhar alguma coisa. Mas é muito bonito, eu acho que o sonho de consumo é morar na Tailândia. Ser venerada, ficar lá. Eu saio, só aqueles boys nozinhos, me colocando uva e eu fazendo poesia. Seria muito bom. E a gente está pensando em fazer agora uma próxima antologia. A gente já tem bastante poesia já separada, mas é um custo, né? Agora a gente vai ter que arcar. Igual essa segunda edição que a gente imprimiu, a gente teve custo, né? A gente pagou. A segunda impressão. A gente teve que pagar. E pode ver que essa no final não tem o apoio do Vai. As primeiras tinha o Vai aqui, ó. Essa eu não tenho o Vai. A sua tem Vai? Tem. Ela vai, ó. Aqui, pode ver, ó. Essa já não tem. É a única coisa que É o único que não tem, né? não. E a grana para fazer foi da própria... Sim, porque do Vai a gente vendeu o livro a R$5 na coisa, mas porque o Vai pagou os outros 20. Entendi. Então foi uma certa forma de, né, devolver a grana para, entendeu? Mas já tinha sido pago, entendeu? Aí deu por R$5 no lançamento mesmo. E para alcançar bastante público, né? Você pegou no... Não, eu peguei um link. Ah, foi isso. É. Comprei pela internet lá na minha casa, no maior conforto. Acho que era da Invisíveis, né? É, acho que era assim. Da Invisíveis. Era R$30. Acho 30 ou 20, foi uma coisa assim. no 20, mas pagava por frete, né? É, isso mesmo. É Invisíveis. Mas é maravilhoso a gente ver, gente. Vamos ler poesia? Vamos ler uma poesia, gente? Eu conheço a Lucy. A Lucy? Ah, que legal. Tem várias aí, gente. Quem nos ensina essa uma poesia? Eu falei isso. Pode ser. Podemos todos fazer uma sessão de leitura, né? O que vocês acham? Eu vou dar uma que eu vi pirando no caminho. Por favor. Uma sem dó. Sem dó, mano. Sem dó. Chega. Sem passar pano pra sistema, pra Estado, pra BED, contato que não presta. Eu quero quem soma fica. E quem fica mesmo é quem sabe quem eu sou. Foda-se, sabe? Demorei 22 anos da minha vida pra perceber o quanto eu fui castrado e mutilado. Quanto a colonização deu certo até agora. Acordei pra perceber e olhar em volta que eu estava escondido, enrolado em mim, é mal treta. O sistema não é feito pra gente ter certeza do que é, pra transbordar nossos limites, os nossos gostos, afetos, quereres. Então a gente não chega nesse rolê batendo no peito, entende? Demora. Demora pra entender que quem tá errado é o resto. Demora pra acreditar no que todo o seu ser tá indicando. Por isso, de novo, chega. Tô batendo a poeira da roupa, já joguei vários teco podre de carne violentada pro lado.
É como se eu tivesse acordado zonzo, pedi aquele arrego, pedi aquele arrego, aqueles 5 minutos. Dormi pesado de novo, acordei no susto. Tive aquela sensação de que você acabou de despencar da cama, manja? Caí pro lado, naquela pá de roupa suja, tênis, ponta, caneta e depressão que a gente deixa no pé da cama. Lavei o rosto, saí nessa porra de sol quente das 3 da tarde, um calor fudido e o mundão correndo. Chega de sombra. Acordei. Teodoro Albuquerque. Maravilhoso, né? Não conheço o livro. Prefiro que vocês vão. A Sandra vai folheando. Eu não odeio meu corpo. Eu não nasci no corpo errado. Não venha me falar que ele é inadequado. Se eu mudo, é para melhorar o que sinto. E que possa melhorado. E que possa ser melhorado. Se eu mudo, é porque a mudança faz parte da minha vida. E que eu nunca quero mais sentir parado. Cada forma, cada traço são todos pedaços de quem eu sou. Comecei como só um rabisco. Agora estou transcendendo os padrões fabricados. E ninguém tem nada com isso. E nem tem nada de errado. Eu sou o eterno rascunho da vida. Nunca vou ser terminado. Apaga, refaz, tira, acrescenta. Só não deixa igual. Porque aí ninguém aguenta. Eu não odeio meu corpo. Eu não nasci no corpo errado. Sou o eterno rabisco da vida. Estou aqui para ser melhorado. Na eterna busca do buscar para toda a eternidade. Rabisco, rascunho, desenho, obra-prima. Transbordando, transcendendo, transgredindo. Apenas sendo mais eu. Mais meu cada dia. Não. Eterno rabisco da vida. Brilha. Ei, preta, branca, trans, cis, artista. Cuidado com ele que fala que te ama, que comenta coração e te exalta online. Vai saber que na verdade ele te difama para as pessoas mais certas que ele poderia fazê-lo. Ei, cuidado com aquele que limita a tua arte, que diz que isso, que diz que aquilo não faz parte. Que acha que o teu brilho vai constranger, que acha que tua aura vai dissolver a integridade de quem possa te ver. Ei, cuidado. Cuidado com o transfóbico, cara de pau, mas que não está cercado de privilégios igual e que não reconhece que em ti uma amiga poderia ter. Cuidado com as energias ruins e as coisas pequenas desse mundo. Te cerca de pessoas que te querem bem e que se importam em fazer-te ver. Que as boas ações são melhores que os elogios falsos, que os falsos flashes, que os sorrisos falsos, que os falsos flertes, que as conversas falsas, que as jogadas pretensiosas. Só te digo mais uma coisa, artista. Só mais uma coisa. Brilha. Alexa Araújo. Posso fazer uma pergunta sobre as poesias? Tem uma expressão que aparece em vários poemas e eu fiquei muito intrigada tentando entender o que ela realmente significa, porque ela em vários ela significa várias coisas, né? Tipo, os poemas não são muito diferentes uns dos outros que aparece essa expressão. Mas eu fiquei muito tempo pensando sobre ela. Tem alguns poemas que acho que ele chama O Amor Fere. E todos eles começam com 2 versos iguais, que é o amor fere debaixo do braço. O amor me fere debaixo do braço, acho que é isso. Sim. Que foi algumas palavras sortidas que algumas outras pessoas pegaram. Isso veio do fato de que as pessoas estavam em oficina criando juntas, sim, né? Então, sim. Trocando, é como se um texto fizesse referência a outro Ao dentro outro do próprio dentro. livro. Bem dinâmico. Nossa, eu fiquei pensando muito tempo o que era esse embaixo do braço, sabe? Se era o embaixo do meu braço, ele me fere embaixo do meu braço,
se era eu tô com alguém debaixo do braço de alguém e aí esse amor me fere de alguma forma. O que é que tem embaixo do braço tão perigoso que pode ser ferido desse jeito? Debaixo do braço. Nossa, tô fazendo muito tempo pensando nisso. Agulha. Tudo é muito estranho aqui. De nenhum modo eu consigo me encontrar. Minha alma luta, aflita para se libertar. Mas o esforço é todo em vão. Me sinto trancado numa grande cela, como um preso injustiçado que está no lugar errado. Sem saber qual a razão, meus pensamentos estão a mil. Minha alma é minha identidade e meu corpo é uma fraude. Me perco nessa contradição. A imagem não condiz com a personalidade. Não consigo me enxergar. Parece que estou desesperado, à procura de uma agulha no palheiro. Apolo Franco. Construção. Não, eu não sou um homem de verdade. Definitivamente não sou. Nunca serei. Vou te falar o que sei sobre o homem de verdade. É forma viva da sapiência e erudição que urina fora do vaso. Senta de perna muito aberta no busão. Te agride e se sente que está perdendo o altar em que te faz macho. Escarra forte no chão. Está sempre calculando o nível do esculacho, que vai direcionar sem dom para todo e qualquer ser vivo desviante da condição de submissão. Cis heteronormativo. E eu juro que não estou gastando palavra bonita. Comigo vai ver torto mesmo, como eu sempre fui. Não, homem de verdade eu não sou. Eu saí de outra fornada. Eu nasci e fui criado na feminilidade. Me ensinaram que a minha genitália foi criada para se invadir. Fecha a perna, garota. Não use esse short perto de menino, é curto demais. Não adiantou. Eu estou vivendo a consequência da minha invasão desde 1999. Hoje eu tenho 23 anos. Vocês estão fazendo a conta? Porque homem que homem de verdade não faz, nem da idade, nem do consentimento. Palavra que vários deles não conhecem. Tipo clitóris, orgasmo, fazer gozar e poder parar. Para agora mesmo. Nesse poema não tem espaço para problematização nem para feminista radical sorrir de escárnio, pensando em socialização. Estou falando de masculinidade. Vamos combinar que é um problema maior que a vulnerabilidade da buceta. Até porque eu conheço homens de buceta que a cada dia que passa estão se esforçando para ser homens de verdade, jogando no vento a carta da criação, justificando incansavelmente a reprodução daquilo que os fez sofrer tanto quanto eu. Pronto, falei. Saiu direto das minhas tetas indesejadas, da minha ausência de pelo e falo, da minha voz aguda, da baixa estatura, da inconfundível distribuição muscular, dos meus quadris largos, da minha racha. Tá bem aqui que o boy que vai humilhar a masculinidade de vocês. E vocês podem crer que a minha arma está pronta e empunhada por mim e pelas minhas irmãs. Quem está apontando é cada mina cis, trans e travesti, cada transviado, cada bicha, cada uma das pessoas afeminadas que vocês querem destruir. Teodoro Albuquerque. Duas mãos. Tenho apenas duas mãos, mas essas que seguram a aflição, do medo de tentar. São as mesmas que oferecem minha alma perdida, nas vias duplas da vida, e dessa que te dei das conquistas. É a reunião. Vida sem título. O mundo é puro segredo, tudo é proibido. É preciso mesmo estar atento e forte, porque de morte a gente já está cheio. Na boca gosto de medo, difícil mesmo temperar o silêncio. No grito de dor, no prazer temporal do sexo anal, preenchimento, satisfação, solitude. O nascimento é o fim de tudo, ponto final. O pássaro. O pássaro no seu livro da tua saliva, na casa que me habita, e tu tão aflita, serena como um touro sentado no caralho. Foi no erro delícia? Perguntei ao pássaro, e desmoronei. Autoria coletiva. Esses de autoria coletiva, vocês estavam brincando com as palavras, distribuindo elas e Sim. ia surgindo. De nada, então. Aí a gente pega palavras, aí foi assim, tipo, daí cada um falava uma frase. Aí foi em cima do pássaro.
Muito bom. Ficou massa. E vários depoimentos, né, de pessoas, que as pessoas não entendem, mas são vários depoimentos. Por exemplo, o meu mesmo. A minha alma partiu-se como um vaso vazio, espatifou-se em milhões de pedaços. Muito difícil de se juntar, cada um desses pedaços continha algo de especial. O mais importante era meu coração, ferido, machucado, triste com dor. Mas na vida podemos rolar e restituir, pedaços por pedaços, fazer um vaso novo e recomeçar tudo outra vez. Então é depoimento, né, que a gente coloca para fora as palavras. E é um trabalho que automaticamente a gente colocar, né, para fora esses nossos sentimentos. E falar, porque não adianta nada a gente escrever e não falar. Não é um trabalho. Acho que é legal. Vem cá, vou te pegar para dar uma olhada. Vou ler umas poesias, uns textos aqui meu. Sabe, compartilhar, é que eu estava falando até para ela. Tem poetas aí que morreram só depois de morto, que a sua obra virou milhões. E em vida não sofreu de nada. Porque não pode compartilhar. Entendeu? Posso ler um pouquinho? É um texto meio mais em prosa, assim. Chama Desculpe o Transtorno, falo de disforia. Minha mãe me perseguiu pelo apartamento. Empunho a máquina de depilar. Parece uma floresta, ela dizia sobre as minhas pernas. Não é depilar, explicava, é só raspar. Não quero, eu respondi. Fugi. No carro ela viu muito rápido uma tirinha de tornozelo pela calça curta demais. Quis me depilar. Tinha argumentos para isso. Pelo apartamento me perseguia com a máquina, aquela que faz um barulho estridente, contínuo, insuportável, enquanto risca a pele, arrancando pelos pela raiz. Eu me encolho, como sempre me encolhi, diante da máquina de raspar. Então teve o dia que uma amiga mostrou a foto de um moço andrógeno, lindo. Colocou a foto em tamanho gigante, na televisão gigante, para dividir comigo o tamanho daquele seu tesão. E o moço era tão lindo, muito mesmo. Entendi porque a amiga e as redes sociais gostam dele. E eu quis arrancar as minhas bochechas com a faca de cortar pão. Elas não têm barba. Elas são como maçãs, me dizem. Eu emagreço, as frutas não. Estão sempre lá, contravendo-me. Você não é um moço andrógeno lindo. Mãos no colo, um belisco aqui e ali, para na pele criar um eufemismo. Encare o famoso andrógeno lindo na televisão gigante. Sorria, concorde. Lindo, ele é lindo. Não pense, nada. Em uma madrugada qualquer, perguntei para a pessoa enrolada em meu corpo se ela gostava de usar vibradores, dildos, cinta caralha. Não. Para isso, assegurou, não precisava de mim. Transaria com um homem de verdade. E então sentou na minha cara. Não pense, nada. Antes de dormir um dia, eu pensei, se fizesse uma cirurgia, quando despertasse da anestesia, se eu visse Natália, o nome nada diria, e a minha resposta seria algo como Natália eu não conheço não. Lembrei logo que se morresse na operação, morreria Natália, e a minha mãe provavelmente depilaria meu corpo. Não dormi. Morrer Natália se tornou um pavor real e embalé em sonho. No dia em que meu pai foi me buscar na festinha, e eu tava de calças largas e meu tênis azul berrante de skatista, santista, cosmonauta. Usava a camiseta que eu roubei dele. Que prazer me dá até hoje roubar as roupas dos homens cis como um Robin transrude. Uma prancha estampada. Disse adeus às saias, vestidos e saltos, maquiagens e blusas de alça que sempre pareciam tão maravilhosas nos corpos das amigas, das meninas, mas em mim adquiriam um tom triste do descompasso. A vida inteira, todo mundo tão mais bonito, tão mais bem arrumado do que eu, tão mais estiloso do que eu. Fui na festinha com meu jeans largo, a camiseta do pai, o tênis azul berrante, que tênis. O que é? Agora você tem saco? Ele bradou enfático. Apertou com as mãos enormes as sobras da calça no meio das pernas. Sem saco. Só fundo. Não pense em nada. Passos nos olhos do delineador. Passa batom pra tirar foto, passa o batom vermelho, até os meninos vão passar batom vermelho. Eu não quero. Eu não quero batom vermelho, desculpe, eu não quero. Eu sei, é uma brincadeira, é pra homenagear youtuber muito legal. Eu não quero batom vermelho.
A questão não é se os meninos vão passar batom também. Vai lá, eu tiro a foto. Eu tiro a foto. Eu tiro a foto, me deixa em paz. Ah, sua chupada foi uma delícia, mas eu não quero que sinta caralho. Tudo bem, sem problemas. Sorriso. É porque plástico pra mim é sempre falso. 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 Meu prazer falso. Meu sexo falso. Meus pelos falsos. Meu corpo falso. Aqui é seguro. Aqui é refúgio. É uma festa, tem até trans no nome. Aqui não é armário. Como pode uma pessoa tão linda estar me olhando? Como pode? Dançando comigo? Como pode estar esfregando o corpo no meu corpo? Querendo o meu corpo? Aproveita. Se joga, lacra, etc. Sabe, eu não gosto de meninos trans. Não, por favor, não. Minha ex-namorada veio com essas de que era menino trans, terminei com ela. Não, por favor, não. Não pense. Não pense em nada. Namadilu. É a revisora da antologia, o revisor da antologia trans. Fugiu. Foi embora correndo. Rápido pra caralho, a danada. Pô, eu cheguei a ver, mas abri a mão e vazou ligeiro a palavra. Tem dia que é foda. Pôr pra fora catarro verde, assim de mágoa. É um bagulho que te corrói, não larga. Você quer xingar? Empalidece. Fecha o punho pra socar, mas sua frio. Ah, não vou aceitar. Vou rabiscar até sair, qualquer meia dúzia de poema. Tô cansado de fechar gaveta, insatisfeito com um livro inacabado, página vazia. É um negócio que acumula, inflama a garganta, dá mó azia. E quando você para aqueles 30 segundos de cara fixa no nada, e as ideias parecem que só embaraça. Ah, parei. Riminha pobre não rola. Ficou então aqui mais do que registrada a minha tentativa pouco animada de me perdoar. Teodoro Albuquerque. Eu nunca quis namorar. Meu pai é evangélico. Enfim. Eu sempre brincava com os meninos porque me sentia como eles. Certa vez um rapaz veio pedir para namorar comigo, mas eu não queria, não gostava. Também não queria beijar um menino. Estava confuso para mim, pois eu já havia beijado meninas e gostei. Meu pai disse: para você namorar, precisa primeiro namorar comigo, que sou seu pai. A partir daí eu acordava com ele esfregando pênis em mim. Quando eu me mexia, ele disfarçava. Naquele momento, eu queria ter um pênis para saber se ele faria isso ou para ele nem chegar a fazer. A partir desse dia, saí de casa e disse que enfrentaria o que viesse pela frente. Enzo Benedutti. É por isso que eu falo que tem as suas vivências e realmente aconteceu esse fato. Complicado, né? Surreal. E você não vai ler pra gente? Eu não gosto de Não? Só sei da aula. Não gosta? Gosto. Quando leio, eu escuto. Posso ler mais um? Gente, vocês vão perdoar, é muito incrível. Essa eu fiquei querendo no ônibus vindo pra cá, chama Chuchu Matinal. Eu quero sentir o chuchu de Raquel Virgínia. O hálito matinal, quero mesmo. Quero sua voz grave de quem mal acordou. Quero a graça de ver aquela mijadinha em pé. De quem sai rápida, faminta atrás de café. Quero tê-la de mãos dadas cruzando a 24 de maio. Quero dizer-lhe que não tenho um puto. Que eu não pago nem o almoço, nem chivas no Bourbon Street. Que sequer entrei naquele espaço com o meu próprio dinheiro. Que não vim até aqui, na verdade, com o meu próprio dinheiro. Que as roupas, os móveis, os talheres do meu quarto e cozinha não vieram por mim.
Que o máximo que eu tenho trampado são umas faxinas, os freelas, umas coisas assim. E ela, indignada, vai me perguntar, por que isso importa? Vai me questionar se toda travesti ocupa automaticamente o lugar de puta. Na verdade, era só para ela saber de que lado eu estou. Era para endossar o parágrafo seguinte, mostrando o que eu sou. Eu quero a minha pele preta coladinha na pele preta da Raquel Virginia. Eu quero ter livres as minhas tetas inchadas de ciclo menstrual na cama de Raquel Virginia. Quero livre e despreocupada a minha voz fina. Quero livres os meus trejeitos afeminados, meu quadril largo. Eu quero ser o homem que eu sou de vagina, no pau, nas mãos, no corpo de Raquel Virginia. Teodoro Albuquerque. E vocês têm mais algumas perguntas? Acho que é isso. Agradecer vocês pelo espaço. E é isso. O cursinho de vocês também. Força aí para vocês também. A gente está com força lá. E fazer um convite também para vocês irem conhecer o nosso também. Onde é? Onde fica? Na General Jardim. Na Santa Cecília. O sarau acontece, gente, a cada 15 dias, um mês, tem data? Tem algumas previsões. A gente sempre anuncia, vocês podem procurar ali na página, Cursinho Popular Transformação ou Transaral. Patrícia, qualquer coisa também, eu posso fazer esse link dos livros, né? Se alguém aqui do cursinho tiver interesse, não estiver cobrando agora, né? A gente trampa junto, então qualquer coisa eu posso Claro, fazer. super tranquilo. Estamos juntos de verdade. Isso. Obrigado por terem vindo. Que isso, obrigada a vocês pelo convite. Sim.